Olá! Nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no aplicativo WebMin, que facilita muito a administração, principalmente de servidores, mas nada impede que você utilize no seu desktop. E ele, vamos dizer assim, traduz todas as configurações de serviços que você utiliza no seu sistema operacional para uma interface web que facilita a interação, né? Ele expõe as configurações que normalmente a gente faz via terminal. Alguns puristas são contra esse tipo de aplicativo porque preferem que os técnicos e profissionais da área tenham conhecimento perfeito sobre cada detalhe do sistema operacional. Eu concordo. Porém, algumas vezes utilizar e administrar o servidor pelo navegador é extremamente confortável e raramente pode apresentar um problema funcional se você souber o que você está fazendo, né? Então eu vou baixar aqui o pacote para Debian. Já vou baixar diretamente na minha pasta de downloads. Enquanto ele se conecta ao servidor para baixar, um pouquinho mais de WebMin, né? Ele é fortemente baseado em Perl e, obviamente, ele vai pedir para instalar essa linguagem caso você não tenha ela no seu ambiente. E uma coisa interessante é que o WebMin ele evoluiu para dois novos pacotes. O WebMin é o mais de mais central, vamos dizer assim, o core. Depois nós temos o VirtualMin e depois nós temos o ClusterMin. O que esses dois novos pacotes fazem? O VirtualMin ele transforma o WebMin em uma estação de hospedagem de múltiplos sites, múltiplos domínios. Então ele se torna um concorrente aí livre para o Plesk, enfim, para esses sistemas de gerenciamento de websites, né? Então vamos aqui instalar ou atualizar, né, a versão do WebMin aqui na minha máquina. Eu já tinha uma versão anterior instalada e ele está atualizando. Normalmente o que acontece quando nós fazemos a instalação pela primeira vez é a ausência de alguns pacotes, no caso do ambiente Debian ou Ubuntu, né? E você pode corrigir isso com o apt-f install, né? apt-f install. Isso faz com que o gerenciador de pacotes faça uma varredura no último erro de instalação e corrija as dependências, instale as dependências e faça a instalação correta do pacote que acabou falhando. Ficou demorada porque o pacote ele é bem completo. Ultimamente ele não tem representado um impacto muito alto no consumo de memória. Eu tenho utilizado eles em máquinas de até 1 GB, 2 GB de RAM. Ele instala e permite ainda que eu continue adicionando outros serviços sem um grande impacto aí de consumo de memória e roubar espaço de outros aplicativos, né? Eu acho que desde que você tenha um mínimo de 1 GB e ainda vai sobrar algum espaço para o que você vai fazer, coisa que hoje em dia é bem mínimo, o benefício que você ganha utilizando o WebMin vale a pena, né? É claro que você vai ter mais uma porta aberta na internet. Por padrão, ele só se conecta através da porta segura. Você tem que levar isso tudo em consideração na questão de segurança, né? Mas ainda assim, eu acho que é válido instalar esse aplicativo para facilitar a gestão do servidor. Principalmente se você vai ter vários serviços rodando, né? Se você vai ter website, e-mail, banco de dados, servidor FTP, servidor SSH, enfim, se você vai dar uma recheada no seu servidor de serviços, ele vai te ajudar bastante a fazer essa gestão. Então, aqui com o WebMin já atualizado, a gente pode acessar
via navegador a interface dele. Como eu já havia me logado, ele lembrou da minha sessão. O que normalmente ele pede é um usuário e senha com direitos administrativos, né? Por exemplo, root, né? Então, o que acontece para quem usava o WebMin há muito tempo atrás? Você vai perceber que a interface está bem diferente. O que aconteceu? O WebMin ele sempre permitia uma instalação de temas, então você podia modificar toda a interface dele. E esse tema agora que vem por padrão, o Authentic, ele foi desenvolvido de forma independente, mas acabou sendo absorvido pelo projeto como padrão. E realmente ele fez toda a diferença no projeto, tá? Ele deu uma cara moderna ao aplicativo. Então, agora, nesse momento que o vídeo está sendo gravado, que o cast está sendo gravado, nós temos aqui os indicadores de memória, CPU e espaço em disco, um resumo, atualizações disponíveis, aqui uns gráficos de histórico de CPU, memória, swap, disco e rede, os logins recentes e uso de disco. Né? Então, de cara, ele apresenta o dashboard para a gente. Existe aqui um pequeno painel com alguns resumos do que a gente pode fazer. Cada módulo dele pode ser favoritado. Então, quando você favorita, você tem um acesso rápido, né, a aquele módulo. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo de módulo. Temos aqui o File Manager. Esse gerenciador de arquivos, ele também melhorou muito com o passar do tempo. Ele praticamente torna obsoleta a questão de uso de uma ferramenta gráfica para acesso e manipulação de arquivos no servidor. Quem prefere fazer pelo terminal, claro, sempre vai ser mais rápido, mas o acesso via navegador para gestão de arquivos de um servidor Linux é muito apreciável. Tá? Eu tenho aqui uma estrela do lado de cada módulo. Quando eu ligo ela, eu acabo favoritando e eu vou criando atalhos aqui nesses favoritos. Né? Ou por aqui também eu tenho um resumo de favoritos. Então esse aqui é um exemplo de um módulo dele, de gestão de arquivos. Eu tenho todas as operações que eu posso fazer aqui com os arquivos, inclusive modificar atributos e permissões e propriedades. Operações de mover, apagar, copiar. E eu posso fazer bookmarks de pastas, que normalmente eu visito para fazer alguma configuração. Né? É possível também editar arquivos aqui. Né? Então vamos pegar algum arquivo de configuração aqui na pasta. Entrar aqui na etc. Vamos ver aqui algum aqui em apt. Imagina que eu vou querer editar aqui os meus sources. Então ele tem também um editor de texto simples, mas que eu posso acessar rapidamente, salvar, enfim, né? E via navegador, de uma maneira moderna e rápida, eu consigo fazer as modificações necessárias. Né? O que eu estou vendo aqui nesses menus e nessas opções são módulos que eu já tinha instalado na minha máquina. Eu posso instalar por ele ou eu posso instalar via terminal. Né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos instalar aqui um servidor Apache. Então, comando. Então aqui o Apache instalado. Um refresh no WebMin. E o módulo ainda não está disponível aqui, porque como eu fiz a instalação fora do WebMin, eu tenho que dar esse comando de refresh modules.
Vamos aguardar a atualização e já em seguida a gente já pode acessar esse módulo que a gente acabou de instalar, fazer a gestão dele pelo WebMin. Atualização realizada, o Apache agora já aparece aqui para mim como módulo disponível para utilização. Claro que tudo o que é feito aqui pode ser feito via terminal, mas eu acredito que isso aqui é uma maneira mais organizada, inclusive de verificar se a instalação do módulo está correta ou não. Então, um exemplo aqui, né? A gente sabe que a gente pode habilitar ou desabilitar módulos do Apache via terminal, mas aqui eu posso também fazer isso via check, de uma relação completa dos módulos. Então, acho que é confortável, é uma visão instantânea, né? Do que eu tenho e do que eu não tenho de módulo ligado no meu web server Apache, por exemplo. Né? Fora isso, você pode explorar aqui os outros módulos disponíveis no WebMin. Eu tenho utilizado ele nos meus servidores há muito tempo e com um nível de sucesso muito grande. Tá? Vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos instalar um MySQL Server pelo aplicativo de instalação aqui de pacotes do próprio WebMin. Nós temos aqui Software Packages. Então aqui nós temos várias opções de busca. Eu vou fazer uma busca aqui no apt. E eu vou instalar o pacote padrão, Default MySQL Server, e install. Aqui o que ele está fazendo? Ele está construindo o pacote de instalação de arquivos que vão ser instalados, serviços que vão ser instalados para que isso fique habilitado. Vamos aguardar aqui a compilação. Compilação feita, então essa é a relação de pacotes que serão instalados para habilitar o MySQL Server. Install now. Instalação completa. Agora, em servers, ele realmente ainda não atualizou o pacote que eu acabei de instalar, então vamos dar o refresh modules. Então agora sim, servers, MySQL Database Server. E por aqui eu consigo fazer a gestão do meu servidor de banco de dados também. Como eu falei, né, ele é fortemente baseado em Perl, então para que alguns pacotes que ele possa fazer a administração de maneira correta, ele vai exigir a instalação de alguns pacotes adicionais em Perl. Mas é tudo uma questão de clicar e prosseguir. Então aqui eu vou instalar, por exemplo, algumas dependências de Perl para ele fazer a gestão do MySQL Server. Essa gestão exemplo aqui do MySQL Server, ela é completa na questão de configuração. Você consegue acessar alguns dados de algumas tabelas de banco de dados, consegue fazer modificação, mas ele não é um gestor de banco de dados para você né, fazer um trabalho de DBA, por exemplo. Isso aqui é focado na gestão do serviço, né, do pacote que você instalou. Né? Essa é a função principal dele. Então, aqui as dependências Perl instaladas. Podemos voltar aqui para o MySQL Database Server e aquela mensagem já desapareceu. Um exemplo aqui interessante, né, de se olhar. Eu posso fazer um backup e na tela de backup eu já posso até programar um cron job, uma tarefa agendada para esse backup, né? Inclusive eu posso até afinar um pouco a questão de configuração desse backup, né? Bom, eu particularmente não gosto dessa cor marrom que eles colocam aqui como padrão agora, mas isso pode ser facilmente modificado no dashboard. Aqui nas configurações do tema, ou aqui também é possível acessar essas configurações. Eu posso personalizar aqui a interface. E nesse menu de navegação eu escolho aqui um outro tema. Né?
eu posso afinar também as cores desse tema que eu escolho, né? Se você tiver o pacote Git instalado, você pode programar a atualização automática desse tema aqui para as versões mais novas, né? Bom, esse é o WebMin, é extremamente poderoso, confiável. Ele não substitui a administração pelo terminal, mas, como eu disse anteriormente, ele facilita bastante e, em alguns casos, você pode até entregar algum servidor, alguma VPS com o WebMin instalado. Ele é uma opção 100%, né, acessível porque é open source e não fica devendo nada para versões pagas de gestão de servidores virtuais aí na internet, tá? Então é isso, gente. A dica está dada. Aconselho a configurar ele numa máquina virtual para conhecer a ferramenta. E tenho certeza que se você precisa de uma solução desse tipo, o WebMin é extremamente aconselhável. E também, se você tiver uma VPS como revenda de domínios e outros serviços, também pode instalar o VirtualMin, que você vai ficar extremamente satisfeito com a parte de administração remota, ok? É isso, gente. Valeu. Um abraço.